Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? A paz do Senhor, espero que vocês estejam muito bem, seguindo firmes no nosso projeto, no nosso propósito. Vamos lá para mais um dia do projeto Corra, dia 19. Para quem não tem acompanhado os vídeos aqui do projeto, é um projeto que eu fiz aqui no meu pequeno canal para para poder deixar para vocês mensagens, palavras, conversas diárias, né, devocionais que possam te ajudar na libertação e na vitória contra os seus vícios, seus hábitos, mais voltados para os pecados sexuais, mas no geral são pecados da carne, né? Pecados voltados para a nossa carne, que atacam diretamente o nosso corpo, sejam eles qual for a sua dificuldade. Tudo isso para você poder terminar o seu 2025 mais próximo do Senhor e começar o seu 2026 longe do pecado e com o pé direito para ter um ótimo ano, um ano muito abençoado por Deus. Amém? Bom, a palavra de hoje ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 18 ao 20. Então vamos ler junto para a gente poder conversar a respeito desse ponto aqui. Essa parte aqui é Paulo escrevendo uma carta para a igreja de, acho que é Corintos que fala, não sei se é Coríntios ou Corintos, enfim. Mas ele está aqui, nessa parte da carta, ele está falando sobre o perigo da imoralidade. Então vamos ler lá, versículo 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. Bom, essa parte aqui, como eu falei, Paulo está falando sobre a importância do nosso corpo, né, na nossa vida espiritual. Por mais que seja corpo de carne e que, enfim, a gente não foca nas coisas da carne, a gente não foca aqui nesse mundo, que o nosso foco é o céu, a gente quer ganhar o céu pra gente, a gente quer conquistar o céu, pra gente poder ir pro céu e viver a nossa vida eterna ao lado do Senhor, mas o nosso corpo apesar de tudo, é extremamente importante para a nossa vida espiritual, já que enquanto estamos aqui, o nosso corpo tem que ser preservado. Não é só porque a gente não foca nas coisas materiais desse mundo que o nosso corpo tanto faz como tanto fez. A gente tem que preservar nosso corpo, até porque, como o versículo fala, o Espírito Santo faz morada em nós, ele habita o nosso corpo. Então, a gente tem que preservar o nosso corpo de carne, sim. Depois que Jesus fez o seu sacrifício para nós, agora o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós, ele habita no nosso corpo e, né, aqui fala que a gente foi comprado por alto preço. Jesus pagou um alto preço por nós para a gente poder ter o perdão dos nossos pecados, poder ser lavado dos nossos pecados, né? Jesus sofreu muito para que eu, você, nós possamos viver uma vida mais próxima do Senhor, porque o Senhor, o Espírito do Senhor faz morada dentro de nós, a gente está pertinho dele a todo momento, é só a gente buscá-lo. Então sim, o nosso corpo é extremamente importante nesse quesito. Mas a gente não consegue, né? Tipo assim, o nosso corpo, ele é importante nesse ponto, porque a gente precisa usar o nosso corpo para glorificar o Senhor, né? O nosso corpo a gente usa de diversas maneiras, então a gente indo até um lugar para falar da mensagem do Senhor, querendo ou não, a gente está usando o nosso corpo para ir, falar, enfim. O nosso corpo tem que ser usado para isso, glorificar o Senhor, poder aparecer aqui no vídeo e falar da palavra de Deus, poder falar com alguém da palavra do Senhor, enfim, você poder espalhar o evangelho e cumprir a obra do Senhor aqui nessa terra. E isso é usar o seu corpo, né, ou cantar no louvor, enfim, fazer as coisas que agradam ao Senhor, é usar o seu corpo para glorificar o nome dele, certo? Só que quando a gente comete os pecados voltados para a carne, né, quando a gente comete esse tipo de coisa, cara, o Senhor está vendo isso tudo, até porque ele faz morada em nós. A gente está profanando o templo do Espírito Santo, que hoje em dia somos nós. Um dia já foi o templo, a igreja, hoje em dia o Espírito Santo faz morada em nós. E aonde a gente está
invocando o nome do Senhor, ele também está lá naquele lugar. Mas quando a gente peca contra o nosso corpo, peca diretamente contra o nosso corpo, a gente está fazendo ataques diretos à santidade do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, quando a gente se masturba, assiste pornografia, participa de fornicação, adultério, tudo isso engloba em a gente usar o nosso corpo para profanar o nome do Senhor. A gente tá, cara, o Senhor está fazendo morada em nós, a gente é o templo do Espírito Santo e a gente está usando esse templo para pecar sexualmente, para cometer pecados da carne. Olha, sabe, quando você percebe isso, olha quão absurdo é. E é o que a gente tem que ter em mente. Tem que ter em mente porque, às vezes, saber disso, pensar nisso, pode ser a barreira que vai nos impedir de cair novamente. E a gente é impedido, querendo ou não, a gente não tem a capacidade de glorificar o nome do Senhor com o nosso corpo, porque, cara, é atacar diretamente o templo do Espírito Santo, é atacar diretamente onde ele mora, onde ele está fazendo morada, onde ele queria dar frutos pra gente, né? Queria usar a gente pra frutificar, mas a gente não consegue andar pra frente, porque a gente tem colocado pesos na nossa própria vida. Em vez de a gente conseguir uma caminhada leve com o Espírito Santo tomando conta do nosso corpo, a gente acaba trazendo sobre nós mais e mais peso, atrasando a nossa caminhada, atrasando o nosso propósito e, cara, atrasa a nossa vida no geral. É muito além de hábitos, atos, práticas, são ataques diretos à santidade do templo do Espírito de Deus, que somos nós. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado porque se a gente não se prontificar para poder deixar estar em santidade e tornar o templo do Espírito Santo em santidade também, a gente, cara, vai levando e vai matando o Espírito que está dentro de nós, porque a gente vai perdendo a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, a capacidade de ser sensibilizado pelo Espírito, porque ele está morando em nós, mas ele está morando numa casa bagunçada, ele está morando numa casa onde ele não é o convidado principal, no caso, onde ele não é o morador principal, né? Porque a gente é a casa dele, é a morada dele, ele é o dono. Ele tem que ser o dono da gente. A partir do momento que a gente começa a colocar intrusos na casa do Espírito Santo, ele fica incomodado. Ele não fala mais com a gente, ele, sabe? É basicamente como se fosse uma pessoa mesmo. Que, pô, você tá... A casa é da pessoa, aí você vai lá e começa a colocar um monte de gente que a pessoa nem conhece na própria casa. A pessoa vai ficar desconfortável. Ela não vai gostar daquela situação, ela infelizmente vai ficar chateada com você, não vai querer falar com você. É quase a mesma coisa. Você começa a colocar o mal, o pecado, sabe? O mal, sabe? Maldições, enfim, você vai colocando tudo de ruim pra dentro de você. Isso vai incomodando. Porque tá ocupando espaço na morada do Espírito Santo que era pra ser só dele. Ele quer exclusividade. O Espírito Santo, Deus, Cristo quer exclusividade na nossa vida. E quando a gente coloca esse tipo de coisa na nossa vida, os pecados, sabe, a imoralidade sexual, tudo isso vai ocupando espaço de um lugar que era para ser só de Deus, só de Deus. É só para ele ter espaço na nossa vida. Era para o templo dele ser só dele, o templo é dele. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Era para só ele morar lá. Mas a gente tem colocado intrusos dentro da morada do Senhor. E o Senhor não se agrada disso. Não se agrada disso. Por isso, antes de pecar, a gente tem que sempre lembrar dessa situação. Lembrar dessa mensagem. Lembrar desse fato. Desse fato. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em mim. Amém, gente? É isso, a mensagem de hoje foi essa. Eu espero que você possa ter entendido. Eu espero que tudo aquilo que for bom, que você tenha ouvido de mim e que você acha que possa pôr em prática, que possa guardar para sua vida, possa edificar a sua vida, que você possa usar isso para vencer na sua batalha, que você guarde para si, mas guarde bem, medita, aprenda sobre. E aquilo que você ouviu, que eu falei, que achar que não foi útil, descarta, porque a gente só guarda pra gente aquilo que é bom. Amém? Permaneçam, gente, tendo em mente. O Espírito Santo faz morada em você. Quando você peca, cara, o Espírito Santo, infelizmente, está vendo você pecar ele também. Está vendo a morada dele ser usada para o mal, ser usada para profanar o nome dele. E ele não gosta disso. Então lembra dessa questão, quando a tentação vier, quando o mal vier, ele quer exclusividade. Ele quer exclusividade, ele quer que a morada dele seja só ele que esteja lá.
mais ninguém. Ele não quer visita, ele quer só o Espírito Santo ali dentro. Amém? Então é isso, gente. Permaneçam firmes. Vamos juntos para amanhã, para mais um dia. E é isso. Que eu espero que você continue buscando o Senhor, permanecendo firme. Que você possa continuar tendo um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. E nos vemos amanhã. Tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, falou!